Gente, vamos para mais uma fake news aí e tentativa de manipulação do debate público. Agora, a questão da inflação pós-Covid e o preço dos alimentos. Ora, gente, se tem uma pessoa nesse Brasil que avisou que isso iria acontecer, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então, quando uma pessoa vem falar de inflação, já logo de cara fale para o interlocutor: sim, Jair Messias Bolsonaro avisou. Jair Messias Bolsonaro avisou que se a economia parasse, que só nós não cuidássemos da saúde, mas também na economia, viria pela frente um caos econômico, né? E por consequência, sim, uma pressão inflacionária. Então a gente tem que ser muito simples também nesse tipo de abordagem. A gente tem que mostrar que quem avisou que essa situação iria acontecer, né? E quem avisou que a causa era justamente o fique em casa e a economia a gente vê depois, foi o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a gente tem que colocar o presidente Jair Messias Bolsonaro como o interlocutor da verdade nesse caso. Mas não só isso. Além de ele ter avisado, além de ele ter deixado claro a sua contrariedade sobre esse mecanismo, né, de manter as pessoas em casa e para a economia, algo que geraria inflação, ele resolveu também o problema inflacionário. Numa manobra econômica espetacular, Paulo Guedes consegue fazer do limão uma limonada e consegue fazer um movimento anticíclico, baixando impostos em meio à pandemia, baixando impostos em meio a um cenário de inflação mundial. Ou seja, o governo federal conseguiu, junto à Câmara Federal, né, e o Senado, aprovar um pacote de medidas de redução tributária que proporcionou ao Brasil a ser o país que tenha hoje a deflação. Nós estamos no terceiro mês consecutivo com deflação no Brasil. O Brasil vem dando uma aula, né, de administração nessa crise, inclusive sendo alvo aí, né, de estudo por parte de países desenvolvidos. Então veja que hoje esse tema inflação, que alguns meses atrás estava sendo utilizado pela esquerda como um assunto, né, para atacar o presidente da República, hoje é um grande ponto fraco deles no debate e a gente precisa deixar isso muito claro. Deflação só no Brasil. O fique em casa, a economia a gente fez depois, foi algo avisado pelo presidente Bolsonaro. Então, gente, não tem como eu brigar com os números, né? O Brasil é o país que está se dando melhor, né, nessa saída de crise econômica. Nós temos deflação, nós temos uma geração de 5 milhões de empregos somente no último ano. Nós voltamos a ser uma das 9 maiores economias do mundo, né? Nós temos aí, na gestão do governo, né, um governo que conseguiu cortar na própria carne, né? Cortar cargos, cortar ministérios, né? Ter ainda um superávit fiscal mantido, né? Nós conseguimos também, de certa forma, ser um país que hoje atrai grande parte dos investimentos no mundo e com um crescimento de PIB desse ano na casa dos 3%. Né? Algo maior que os Estados Unidos, né? Algo historicamente, né? O Brasil é um país que sempre cresceu menos que os Estados Unidos, então esse ano a gente tem crescimento de China, né? Então o Brasil está aí no rumo certo, no trilho certo. As questões econômicas no Brasil viraram motivo de orgulho para o governo federal.